Bem-vindos a todos, sejam bem-vindos, bom dia, tá? Bom dia a todos. Então, hoje, dia 25, né, de outubro, iniciando aqui mais uma semana. E, gente, esse módulo, ele termina essa semana. Então, oi, Ju, seja bem-vinda. Então, esse módulo de introdução à legislação tributária, ele termina essa semana. Então, eu preciso que vocês se concentrem no desenvolvimento das atividades, né? Oi, Diana, seja bem-vinda. Então, que vocês se concentrem aí no desenvolvimento das atividades, que é para entregar na semana que vem, até o dia 6 do 11, né? Do dia 3 ao dia 6 do 11, entregando as atividades. Eu vou só apresentar aqui para que vocês possam estar vendo aqui a tela, principalmente aqui ressaltando novamente a nossa organização, né? Então, a organização dos horários, né? do nosso curso para essa semana, né? Então, para que a gente possa não perder os nossos prazos, né? Então, aqui, mês de outubro, agroindústria. Então, vocês podem ver que para essa semana, nós teremos aqui, ó, do dia 25 ao dia 28, a gente tem hoje o nosso encontro síncrono, tá? Amanhã vocês vão estar por conta de fazer a atividade, e na quinta-feira nós vamos ter novamente um outro encontro síncrono para a gente estar tirando as dúvidas com relação aos exercícios. Por quê? Porque as atividades elas devem ser entregues do dia 3 ao dia 6, tá? Então, essa daqui é a nossa organização para a semana, e principalmente para o módulo, tá, gente? Não percam essa semana, porque no próximo encontro de novembro, a gente vai estar com outra disciplina, né? A gente já vai estar com outro módulo, outra componente, tá? Então, lembrando lá na nossa Google Sala de Aula, né? Então, vocês entram por aqui. Vamos lá na nossa Google Sala de Aula. E aí, lá na nossa Google Sala de Aula, a gente vai para a legislação tributária. E aqui dentro da legislação tributária, entra em atividades. Em atividades, tem as nossas atividades avaliativas, que eu mandei ela tanto em PDF quanto em Word, tá? Dependendo do celular, a gente abre melhor o PDF, tá? Mas eu mandei em Word, caso vocês queiram fazer direto no artigo, né? No arquivo. Então, a primeira... Oi, Aline, pode falar. Desculpe interromper, professora, mas essas datas que a senhora falou aí, de 3 a 6 de novembro, é para entregar essas atividades aí que a senhora postou no Classroom? Isso. Ah, Isso tá, mesmo, você entendi. vai entregar, Aline, todas essas aqui, ó, atividade 1, 2, 3, a 4, você vai ver que pode ser entregue lá no final do semestre, tá? Então, para essa semana do dia 3 ao dia 6, é a atividade número 1, que é citar os termos e dizer, né, explicar o que você entendeu de cada um dos termos. Essa segunda atividade, né, esse segundo questionário, você vai colocar aqui os passo a passo para a abertura de uma pequena empresa, para obter autorização de funcionamento, um modelo de contrato social de uma empresa limitada, tá? E aí, o que é razão social, o que é nome fantasia, o que é um sócio administrador? Essa é a atividade 2. A atividade 3 é definir o que é direito, o que é o conceito de consumidor e fornecedor, o que você entende de relação de consumo, o que é direito comercial e qual a importância da liberdade de competição entre as empresas. Então, essa aqui é a atividade número 3. A atividade 4, você vai fazer lista de princípios também, né? A 5 é que você pode entregar lá no final, que é o seminário do PowerPoint. Mas
A 4, você vai citar os princípios do direito tributário que entendeu. Da mesma forma que foi o termo, que você vai colocar lá qual que é a palavra e o que você entendeu, aqui você vai colocar os princípios, né, e o que você entendeu. E os princípios dos tributos empresariais, os principais tributos empresariais, tá? E o 5 é o que você pode entregar lá no final, que é um seminário, né, sobre a legislação trabalhista básica. Por que a gente vai deixar o 5 para o final? Porque vocês têm, ao longo do semestre também, a disciplina de segurança do trabalho. E elas se casam muito, né? Então, elas se falam muito. Então, a gente deixa esse trabalho para o final para você juntar também o seu conhecimento sobre a segurança do trabalho, né? Para você fazer uma integração entre essa disciplina aqui, né? O conteúdo sobre legislação trabalhista básico e o conteúdo da disciplina de segurança do trabalho. Tá? Então, isso aqui já está lá na nossa Google Sala de Aula. Então, para entregar aqui na nossa semana, do dia 3 ao dia 6, é atividade 1, 2, 3 e 4. Tá? A 5 pode ser entregue no final. Oi, Júlio, seja bem-vindo. Tá? Dando continuidade aqui, gente, no nosso material, essa apostila teórica já se encontra lá no Google Classroom, para vocês baixarem e terem ela aí, tá? Ju! Oi, Ju! Você quer falar? Professora, bom dia. Bom dia, Ju! Eu estou meio atrapalhada essas semanas, que eu fico na chácara, né, que eu perdendo aula, mas eu estou nessa turma. Não, Ju, essa disciplina você já fez. Mas eu vou dar uma olhadinha, porque vai que tem a de segurança de trabalho eu não fiz, né? Vou fazer essa matéria. Uhum. Pode sim, Ju, claro, seja bem-vinda. Aí, daqui a pouco, quando acabar a aula, eu posso chamar a senhora? Claro! Então tá, eu vou sair da aula para não atrapalhar a senhora com o pessoal novo. Aí, quando acabar, eu volto e chamo a senhora aqui mais ou menos umas meio-dia, 1h. Pode ser antes, Ju. Eu te mando no WhatsApp. Tá bom, é que eu quero tirar só uma dúvida com a senhora. Claro, Ju, estamos aqui. Beijo. Obrigada. Gente, então, dando continuidade aqui, né? Essa apostila teórica, ela já se encontra lá na Google Classroom, ela foi um material preparado em cima, né, do material da ETEC, Legislação Empresarial Básica. Tem o link aqui, se vocês baixarem o material teórico, o livro, né, do material teórico. A primeira parte, ela fala de termos jurídicos no contexto empresarial. Então, assim, ela apresenta alguns conceitos fundamentais, né, dentro da legislação brasileira. Que é importante a gente estar entendendo, né, os conceitos dessas palavras. Né? Então, a primeira parte aqui é mais para explicar alguns conceitos importantes, né? Definir, trazer para vocês alguns conceitos importantes. Até porque a gente vai falar muito, né, de resolução, de lei, de medida provisória. Então, assim, algumas normas, né, são resoluções importantes. Por exemplo, dentro de boas práticas de fabricação, lá no controle de qualidade, a gente tem uma RDC que fala sobre as boas práticas, né? E o que é uma resolução? Né? É uma ordem de autoridade administrativa determinando normas ou alterando dispositivos de funcionamento ou de organização. Então, na verdade, a RDC do número 216, que fala das boas práticas de fabricação, ela é uma normativa, né, que está dentro de uma lei, né, que está dentro de uma lei, a Lei das Boas Práticas e da Segurança Alimentar, para normatizar, para dizer como nós vamos
desenvolver as boas práticas de fabricação. Então, é importante a gente saber o que é a resolução, o que é uma lei, né? Então, aqui tem as definições, né? A gente fala muito em empresa, em taxas, tributos, o que é isso, né? Então, é uma espécie de gênero de tributo, né? É o valor que o contribuinte paga para o Estado em face da utilização ou aquisição de um bem, né? Ou um serviço. Então, ao final de cada aula tem um resuminho, tá? A segunda parte, que condiz aí com a nossa segunda atividade, ela vai trazer todo um itinerário e os conceitos para a abertura de uma empresa, tá? Então, é fundamental, lembrando que o nosso curso ele visa essa questão do empreendedorismo, da autonomia no desenvolvimento, né? E na criação de empresas, geração de renda, né? Então, o nosso curso ele tem toda vamos dizer, um itinerário formativo para te habilitar a estar apto à montagem de uma empresa, né? E essa parte aqui é importante porque ela vai trazer para você as etapas para que você possa estar abrindo uma empresa, né? O que é uma empresa? É importante a gente saber as normativas, né, que gere, né, essa abertura de empresas, né, na nossa sociedade. Então, o que é o cliente, né, quais são aí as etapinhas, né? Primeiro a gente precisa do contrato social, cópia do RG CPF, fazer um requerimento padrão, né, junto à Receita Federal, fazer a ficha de cadastro nacional e pagar as taxas para a abertura da empresa, né? Então, e aí, quando a gente pensa, né, no contrato social, a gente vai precisar saber lá no contrato social qual que é o capital que você vai investir, quanto de dinheiro que você vai colocar ali para aquela sua empresa tá abrindo, né? Se ela é uma atriz, se é uma filial, né? A gente está na parte de abertura inicial, então a gente é uma matriz, né? A questão dos sócios, né? Que a gente vai formar, se é uma empresa limitada ou é uma sociedade anônima, ou se a gente está sozinho, né? Que aí vai ser uma MEI ou uma EIRELI, né? Então, assim, ainda tem essas opções para que a gente possa estar abrindo a nossa empresa, tá? Então, é importante a gente ter conhecimento, né? E toda empresa ela tem um objeto social, que é a atividade econômica exercida, né? E aí ela é estabelecida pelo CNAE, Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Se você colocar, né? E aí aqui a gente tem no sitezinho, né? Então, gente, a apostila ela está bem didática. Você clica no íconezinho, ou então você copia e cola, e aí ela vai sair para vocês os quinais, né? Então, quais são, né, as empresas? E aí aqui você coloca, então, comércio de verduras e frutas, aí sai os quinais aqui, ó, verduras, frutas, raízes, tubérculos. Então, seu código quinai da empresa é 4333. Vamos colocar aqui, né, salgados, né? Produção e comercialização de salgados. Produção e comercialização de salgados. A gente busca. Então, ela não é essa classe. Então, não tem salgado. Então,
Produção e comercialização de... Vamos só colocar salgados. Aí, aqui. E aí, o que ela apareceu como atividades da empresa e os seus quinais, né? Couros de bovinos secos ou salgados, miúdos e tripas salgados, crustáceos e moluscos salgados ou defumados, que a gente está falando dos produtos como bacalhau, né? E outros, aqui no caso crustáceos e moluscos, peixes secos e salgados, amendoim, castanhas de caju torrados e salgados, biscoitos salgados, recheados ou cobertura, fabricação de salgados, né? Então, esse aqui é a atividade, tá? Então, essa daqui, ó, fabricação de produtos alimentícios, está no código 10, fabricação de outros produtos alimentícios, 10.9, e aí o 10.92.9, fabricação de biscoitos e bolachas, né? Então, e aí a gente vai achando os nossos cadastros nacionais. Isso daqui, gente, geralmente o contador faz para a gente, tá? O contador escreve lá para a gente, mas é sempre bom a gente sair pesquisando aqui, né, nos quinais, as atividades que a gente poderia estar abrindo empresa. Pode ser vários? Sim, gente, uma empresa ela pode trabalhar com vários códigos de descrição de atividade, desde que ela esteja numa área geral. Então, por exemplo, desde que seja aqui, ó, fabricação de produtos alimentícios, né? E aí você pode trabalhar com vários quinais também, tá? Supermercados, por exemplo, ele tem vários quinais lá dentro, tá? Então, aqui a gente tem várias indicações para pesquisa pelo KINAI, tá? Então, vocês podem estar entrando aqui e pesquisando, ó, confeitaria, várias áreas, né? Frutas e hortaliças, várias áreas que vocês quiserem pesquisar, tá? Então, a partir da nossa objeto social, né? Aquilo pela qual a gente vai exercer uma atividade econômica, aquilo na qual a nossa empresa vai existir, né? O motivo pela qual a nossa empresa vai existir. A partir daí, então, a gente entra lá no cadastro do CNPJ, né? Ou no cadastro MEI, tá? Depende, né? Se você quiser MEI, aqui também tem o portal do empreendedor, e tanto para obter informações sobre como abrir uma MEI, como já abrir uma MEI, que é um processo muito simples de desenvolvimento da empresa, tá? Como é uma MEI. O que é uma MEI? Microempreendedor individual. Então, você sozinho, com um pequeno capital, quer abrir uma empresa. Então, isso daí é uma MEI, tá? Então, é importante a gente saber essa organização de contrato social, de KINAI, porque você vai colocar lá também e já ter bem claro a razão pela qual a sua empresa funciona. Gente, é importante também alinhar essa disciplina com a disciplina lá de administração agroindustrial. Por quê? Porque lá você vai pensar na empresa como um plano de negócio. Então, lá você vai caminhar para a viabilidade da sua empresa. Então, aqui a gente está explicando como você faria para abri-la. E lá você vai fazer os estudos prévios para abrir essa empresa, né? Então, novamente, interligando aí as disciplinas. Uma vez, né? Pensada na empresa, pensado na abertura dela junto ao CNPJ, a gente vai buscar o alvará de funcionamento no nosso município, no caso aqui do Distrito Federal, no Distrito Federal, né? Então, aí a gente vai procurar a vigilância sanitária e verificar quais são os requisitos para a gente obter ali a autorização de funcionamento. E aí vai vir a exigência, né, de você ter a locação do imóvel, ou se ele é próprio, né? Você vai ter que ter um IPTU dizendo
vai ter que ter o habite, dizendo que é permitido morar, trabalhar dentro daquelas instalações, a cópia do CNPJ, o contrato social, os laudos de vistoria, né, do bombeiro, da vigilância sanitária, né, e outros, dependendo de cada um dos municípios, né? E aí, a partir daí, o manual de boas práticas, né, para a vigilância sanitária, a certificação de que você é um responsável técnico. Então, são exigências de cada um dos órgãos, né, que você vai buscar para que você possa obter ali a inscrição distrital ou o alvará de funcionamento dessa empresa, tá? E aí você solicita junto a cada órgão, seja na vigilância sanitária, seja no bombeiros, né, seja na polícia civil. Então, assim, aí você solicita, faz a solicitação de vistoria e laudo para funcionamento. E aí você entrega tudo isso aqui lá na Secretaria, né, de Fazenda do município ou do Distrito Federal, tá? Se você for ter funcionários, né, você vai pensar em fazer o cadastro da Previdência Social, que, na verdade, hoje está bem online, está fácil, que é o preenchimento do e-social, né? Então, você está formalizando ali, né, o registro daquele seu funcionário. E aí, novamente, a gente tem aqui online o processo de inscrição dos seus funcionários ou de você mesmo no e-social para contribuir com a Previdência, né? Então, para fazer a contribuição da Previdência. Então, de forma bem objetiva e simples, né? A aula tem como fundamento apresentar o conceito de empresa, informações que você vai precisar para constituir uma empresa de forma aí a ter o seu desenrolar dos processos burocráticos de formação da empresa e sua gestão, né, e sua organização. Então, de uma forma assim, bem... Porque você precisa agora entrar nesses links aqui, né, e sair pesquisando, né, mas de uma forma bem simplificada, entender o que o contador vai fazer para você, ou se você não quiser, nesse início, né, se você vai ser logo uma MEI, você não quiser um contador, como você vai, com as etapas você vai fazer, né? Então, você faz ali um contrato social, pega seu RG, descobre qual que é o KNAI, o objeto social, aquilo pela qual você vai querer trabalhar, né? A empresa a qual você está montando, ela se destina a que função, a que utilidade, a que serviço, né? E aí você faz o cadastro lá no site da Receita Federal e depois busca junto aos órgãos municipais, distritais, né? Os documentos para funcionamento, tá? No caso de você ter funcionário, você entra no site da Previdência, lá no e-social, e faz o cadastro do funcionário, tá? É um cadastro bem simples, digital, você vai colocar nomes, dados, né? O código do CNPJ da empresa, as informações da segurança do trabalho, por isso que é importante a gente trabalhar aí ligada um pouco na disciplina, né? Porque lá no e-social eles vão perguntar para você se tem riscos ambientais. Onde eu vou aprender sobre riscos ambientais, professor? Lá na disciplina de segurança do trabalho, tá? Então, gente, essa daí é a parte, né, da segunda aula, da segunda atividade, que fala sobre... A nossa segunda atividade, que fala sobre a constituição da empresa. Então, só voltando aqui para a nossa atividade, aqui você vai falar quais são os passos a serem seguidos para a abertura de uma empresa, né? Então, se você vir aqui no nosso material, você vai encontrar aqui o passinho, né, resumido de como você vai inicialmente dar entrada na sua empresa. Se você vai ser uma MEI, né, se a gente
Uma MEI complementa aqui com os passos da abertura do cadastro de uma microempresa individual, tá? Um contrato social, né? Então você vai baixar lá. Na internet você vai ter vários, inclusive com um programinha bem interessante, né? Vou entrar aqui para vocês verem. É elaboração do contrato social empresa limitada. E aí ele vai sair aqui, tá? Vários modelos, ó, download imediato, grátis, né? 100% online, que você pode, inclusive, baixar e já preencher, né? Você já preenche online. Tem o passo a passo de como elaborar e o modelo básico de um contrato social, né? Então, você pode também pegar aqui o modelo básico. Ah, professora, está em PDF. Depois você transforma em... Converte para o Word, para você colocar. Mas, professora, se eu for fazer manual, eu tenho que copiar tudo? Copia as principais partes, tá, gente? Da Constituição, que é essa primeira e a segunda página aqui, tá? E aí você faz no papel, tira a foto e me envia, tá? Então, e aí depois vem as definições, que é razão social, que é o nome fantasia, que seria o sócio administrador. Então, se você reparar, as atividades elas são bastante didáticas e ela tem como objetivo fixar um pouco daquilo que a gente tem como teoria, né? Tem como roteiro, né? Aqui a partir do material teórico, tá? Dúvida, gente, sobre essa parte? Vou agradecer de novo a presença de cada um de vocês aqui. Tá? Kedson, seja bem-vindo. Júlio também, seja bem-vindo. João Paulo chegou aí depois. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Né? Lembrando, gente, a nossa organização aqui, hoje a gente vai ter essas explicações. Amanhã vocês estão por conta de fazer essas atividades. Por quê, gente? Para gerar dúvidas. Por que gerar dúvidas? Porque na quinta-feira nós vamos tirar as dúvidas, tá? Então, é importante que vocês aproveitem o dia de amanhã para que vocês tentem fazer as atividades, tentem buscar os contratos sociais, criem as dúvidas, para a gente tirar essas dúvidas na quinta-feira, no nosso encontro síncrono de quinta, tá? Então, dando continuidade aqui, quando a gente pensa aqui no material 3, né, vai entrar direito do consumidor e direito comercial, noções gerais, né? Então, identificar o direito do consumidor e o direito comercial, né? E aí a gente traz um pouco do nosso Código de Defesa do Consumidor, abordar aqui, né, a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Por quê, gente? Porque produção de alimentos, a gente tem que entender sobre a ótica do direito do consumidor. Eu não posso vender um produto vencido, ou que está prestes a vencer, ou que vem fazer mal ao meu consumidor, né? Vai provocar danos à saúde do meu consumidor. Porque além de ser um crime, né, contra a saúde das pessoas, é também protegido aí pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, é importante a gente entender a nossa posição como produtor de alimentos, também regido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Traz algumas definições importantes aqui para vocês, né? E principalmente, alimentos é um produto perigoso e alimentos pode ser um produto defeituoso, tá? Eu gosto de dizer para os meus alunos que as minhas notas ou elas são 0 ou elas são 100%.
Não existe eu entregar para um cliente 50% de um pão. Ou eu entrego o pão, ou eu não entrego o pão. Não existe, eu vou entregar metade assado e a outra metade não assado. Eu vou entregar faltando algum ingrediente importante e aí compromete aquele produto, né? Então, aqui na disciplina é a mesma coisa, né? A gente precisa entender que o produto alimentício que a gente entrega para o nosso cliente, ele não pode causar danos à saúde, ele não pode estar comprometido a ponto de provocar aí um dano ou uma lesão ao consumidor. Como assim? Uma empadinha com caroço de azeitona dentro. É um exemplo de um produto defeituoso. Ou então uma coxinha na qual no recheio você não desfiou corretamente o frango, né? E veio com osso. Se ele quebrar o dente, gente, é seu problema. Tá? Se na hora que ele for morder a coxinha, ele bate no osso e quebra o dente, lesiona o dente, o problema, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é de quem produziu a coxinha, é de quem fez a empadinha e deixou lá dentro o caroço, tá? Se você quer deixar lá dentro o caroço, você vai ter que informar. Cuidado com o caroço. Por exemplo, ameixa seca com caroço. Você já deixa claro que lá dentro tem caroço. Então, porque aí ele vai ter que tomar cuidado na hora de for consumir para não provocar uma lesão. Então, é importante a gente saber disso, né? Um alimento que você não observou adequadamente a refrigeração, o método de conservação, cresceu o micro-organismo. E assim que ele come, dá uma diarreia. A diarreia, gente, é um problema grave de saúde. Então, você fez ali um produto perigoso, tá? E tem o produto, né, que quando a gente fala que ele é viciado, né, que ele poderia ter causado uma lesão, mas não causou. Por exemplo, vender produto vencido. Você faz uma mega promoção, ou que está prestes a vencer. Você faz uma mega promoção para vender aquele produto. Ele ainda não está impróprio para o consumo, mas está prestes a. Então, vá que você está vendendo esse produto para uma pessoa que está com, que a gente gosta de dizer que é do grupo de risco, né? Criança, idoso, pessoas com baixa imunidade, e aí pode vir a causar uma lesão. Então, você também está vendendo um produto inadequado e tudo isso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Nós temos que nos preocupar com aquilo que a gente vai comercializar, vai produzir, vai comercializar, tá? Então, aqui a gente tem o artigo 6, que são os direitos básicos do consumidor, tá? E é importante a gente nos colocar aqui como produtores de alimento, proteção à vida, à saúde e à segurança, né? Então, quando a gente pensa um produto alimentício funcional com alguma propriedade, a gente está visando aqui a segurança e a saúde. Ao mesmo tempo, quando a gente dá um produto com baixa qualidade sanitária, a gente pode comprometer a vida, a saúde e a segurança, tá? Então, é importante a gente ter bem claro aqui esse artigo 6 e os seus incisos, tá? É importante a gente verificar aqui. Quando a gente pensa lá com relação a aquelas receitas ou a forma de utilização daquele produto, nós estamos aqui pelo princípio 3, que é fornecer uma informação adequada e clara sobre os produtos e serviços. Mas ele não fez o transporte adequado no frio. É minha responsabilidade, tá?
eu que tenho que orientar ele de forma adequada de como ele vai conservar, como ele vai transportar, como ele vai preparar, tá? Então, é minha função, né? Dizer ali qual a informação adequada e clara, tá, gente? Então, é importante a gente ler aqui e, principalmente, vocês aproveitem o dia de amanhã para que vocês possam aprofundar os conhecimentos para a gente tirar algumas dúvidas na quinta-feira, tá? Com relação ao direito comercial, né, a gente tem ali também alguns conceitos, né? Porque, gente, eu acho que a parte mais difícil de ser empresa é a parte de comercialização, tá? Então, é quando às vezes a gente não está preparado para essa questão da comercialização, e aí a gente não se torna competitivo, né? Principalmente quando se tem muitas empresas oferecendo o mesmo produto no mercado. Então, é importante que a gente esteja preparados, né? E conhecendo aí, né? Por exemplo, como você calcula o seu lucro, né? Como você calcula ali a sua mão de obra na preparação desse produto, né? Então, é importante a gente estar bem consciente disso, para que a gente, como a gente se relaciona com o nosso fornecedor na busca de melhores contratos, né? Para baixar o preço da nossa matéria-prima, para que a gente se torne competitivos, né? Então, é importante aqui a gente saber, né, ter conhecimentos de alguns atos de comércio. E aí, compra e vendas de produto, atacado e varejo, industrializado ou não, alugar, comprar, né? Então, prestação de serviço de qualquer natureza, relações com o banco. Então, é importante saber assim, o que é o capital de giro, né? Como eu vou trabalhar ali, porque se você depender de financiamento, gente, hoje os juros estão muito caros e o mercado está muito instável. Então, às vezes, você está fazendo uma programação de juros, quando você vai vender o seu produto, aquilo ali não acompanha do mesmo jeito, e aí você começa a ficar endividado. Então, é importante saber essas relações com os bancos, né? Empresas, né? Relações com empresas de fábricas, de depósito, de expedição, de transporte de mercadorias, né? Então, é importante você saber. Eu tive uma oportunidade, quando eu tinha a minha fábrica de biscoito, de colocar os meus produtos lá em Recife. E um dos gargalos que eu encontrei é que o meu biscoito, ele ocupava um volume muito grande. Ele era leve, mas ele ocupava um volume muito grande. E aí o transporte ficaria totalmente inviável para eu levar de Brasília até Recife, né? Então, foi um aspecto importante aí da comercialização. E olha que eu tinha um contrato grande lá, eu ia fechar um contrato grande, né? Só que quando a gente faz o cálculo do transporte, já que a minha mercadoria ocupava um volume, um espaço muito grande, e aí encarecia o negócio, né? Então, eu teria que repensar o meu produto do ponto de vista de formato, de forma, né? Então, foi uma questão importante a ser analisada para mim de forma competitiva. Apesar de eu ter tido a oportunidade de um contrato grande lá, né? Seguros, fretamentos, riscos, né? Se você depender hoje, né? A gente está vivendo aí uma grande dificuldade de containers, né? Para, por exemplo, você pensar numa exportação, hoje uma grande limitação nossa é containers, né? Então, é importante a gente ter abordar aí essas características, né? Importante aí, né, a questão da liberdade de competição entre as empresas, a questão da falência, né? E resumindo aqui,
o objetivo dessa terceira aula é identificar o direito do consumidor e comercial, alguns termos e, sobretudo, falar do Código de Defesa do Consumidor e como a produção de alimentos ela está ligada ao Código de Defesa do Consumidor. Não é que você faz um alimento que você não tem responsabilidades sobre a produção desse alimento, tá? Pelo contrário, alimentos está muito relacionado com o Código de Defesa do Consumidor, tá? Indo aqui para a nossa atividade prática, né? A terceira atividade prática. Então, gente, já lembrando, para amanhã vocês têm a atividade 1, 2 e 3 para responder, né? Então, aqui na atividade 3, ele vai pedir para você falar o que é direito, o que é um consumidor, o que é um fornecedor, como é que se dá essa relação de consumo, né? Se explicar um pouco dessa relação de consumo, gente, não basta eu querer produzir, eu preciso de alguém que queira comprar, tá? Então, uma relação de consumo, ela parte de um princípio de que existe uma necessidade e, ao mesmo tempo que existe uma necessidade, a gente tem uma empresa ou a gente tem um serviço ou um produto que vai satisfazer essa necessidade. E aí, tanto a produção ou a oferta do serviço e a necessidade desse produto, desse serviço, ela é regulada, né? Ela vamos dizer assim, organizada, né? Essa relação, ela é feita na base de troca, né? Que troca? A gente paga por aquele serviço, por aquele produto, para satisfazer a nossa necessidade, tá? Então, entender essa questão aí, porque não existe relação de consumo se não existir uma necessidade. Você pode fazer um produto, colocar lá, só que ninguém reconhece aquilo como sendo necessário. Então, você produziu, não tendo a necessidade, ninguém vai comprar, ninguém vai pagar por aquele produto ou por aquele serviço. Então, identifica-se uma necessidade, a partir dessa necessidade, a gente cria o produto ou serviço, e aí existe uma relação de troca, no caso, né? Para satisfazer a minha necessidade, eu pago para obter o seu produto ou o seu serviço, tá? Aí o direito comercial e qual a importância entre a liberdade de competição entre as empresas. A gente está vendo hoje em dia que cada vez mais as empresas têm se fundido, né? Elas têm se comprado aí. Então, principalmente agora na parte de hipermercados, a gente passa a ficar com poucos, né, grupos, né? Com poucos grupos dentro daquela comercialização daquele determinado produto. E aí, um dos problemas iniciais é que não cria ali uma competição de preço. Então, como só eu produzo, eu coloco o preço que eu quiser, né? Então, a gente passa a ter aí uma limitação de concorrentes para gerar ali uma competição entre preços, né? Na verdade, passa a ser tudo um preço só. E aí a gente perde. Outra característica da liberdade de competição é o fornecimento de produtos diferenciados, né? Eu posso ter aquele produto com mais alta qualidade e aquele produto com uma qualidade mais baixa. Vai depender ali do que eu estou buscando de produtos, né? Então, eu posso ter modelos diferentes de produtos quando você tem mais empresas produzindo, né? Então, é um aspecto importante aqui da liberdade de competição, tá? Vamos deixar para quinta-feira falar um pouco sobre o direito tributário e a legislação trabalhista básica, tá? Mas para amanhã vocês já têm aí atividade 1, 2 e 3 para serem estudadas e desenvolvidas, viu, gente? Muito bom estar aqui com vocês. Vocês estão caladinhos aí, mas
A disciplina, ela é extremamente isso, Kedson, oferta e procura, monopólio empresarial, isso mesmo. Nesse sentido aí, pode descrever, né, anotar essas questões aí na resposta da questão, mas é nesse sentido mesmo, para que você não tenha uma única empresa gerando ali um único preço, um único serviço, né? A gente está vivendo uma tal situação que, por exemplo, se você olhar, os carros estão saindo só na cor branca. Por que na cor branca? Porque a tinta branca é mais barata, comprou ali um volume de bastante tintas brancas, e aí você pinta todos os carros brancos, e é isso que você vai ter aí, só carros brancos, né? Então, só observar. Amanhã, Jefferson, a aula não é síncrona, tá? E vou estar rezando para você para que dê tudo certo aí com o médico, mas amanhã a aula não é síncrona, tá? Amanhã a aula é assíncrona. Vocês vão estar fazendo as atividades e a próxima aula nossa é na quinta-feira, tá? A próxima aula nossa aqui, ó, síncrona, é na quinta-feira, tá? Então, eu queria... Isso, JBS é um exemplo de que você só tem um tipo de produtos, porque todas as marcas são deles, né? Está dentro deles, todos os abatedouros são deles, é verdade. Agradecer aí a presença, né, de todos vocês, fazendo tipo aí uma chamada, Aline, Beatriz, Carlos, Diana, Jefferson, Jéssica, João Paulo, Júlio César, Kedson, Maria Oliveira, Maria Serpa, Rosilene. Que aí fica registrado aqui, já que a gente está gravando, né, a nossa chamada de hoje, do dia 25/10. Gente, muito, muito obrigada aí. Vou parar aqui nossa gravação, mas eu vou ficar disponível para vocês nas dúvidas, porque depois eu vou postar essa aula no YouTube para que vocês possam depois estar acompanhando quantas vezes vocês quiserem, né?